Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês nessa noite novamente. Vamos estar conversando sobre a semiótica jurídica em diálogo com algumas questões previdenciárias. Estamos aqui essa noite com duas convidadas muito especiais, que é a Ivete, a advogada Ivete e a advogada Mariana. Vou passar a palavra a elas para que elas se apresentem, então, para vocês. Olá, então meu nome é Ivete Garcia de Andrade, sou advogada há 30 anos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à professora Cleonilda, que surgiu essa ideia, nos dá essa oportunidade, porque o conhecimento é muito importante e que a gente troque ideias, e principalmente para mim, como advogada há tantos anos, e que estarei, nesse momento aqui, repassando algumas experiências que eu tive e que pretendo ter, e fico muito lisonjeada com esse convite de estar aqui com vocês. Sou advogada, fiz primeiro o curso de letras, fui professora há muitos anos, inclusive estatutária, professora de língua inglesa. Depois dei aula junto à UniOeste para alguns cursos que não era específica, era de direito, mas de outras áreas. Também lecionei junto à FAG, 1 ano e meio como professora de direito previdenciário. E, mas, de tudo isso aí, a minha grande paixão mesmo é a advocacia, que desde o início, eu digo paixão, não desde o início, antes mesmo de fazer o curso de letras, o que eu queria era fazer o curso de direito. A gente tem que ir atrás dos sonhos, né? E cá estou. Espero repassar para vocês algumas situações e que possa trazer para vocês experiências que sejam de utilidade para vocês. Com certeza, gente, com certeza. Mariana? Então, boa noite, sou a Mariana Scherer, recém-advogada, agora iniciando. Não muito tempo me formei, mas devo dizer que é uma transição muito importante, não só agora estar na advocacia iniciante, mas também por ter mudado completamente. Sou ex-servidora também pública, então e estar na sua nova área é realmente, você deve se apaixonar, você deve correr atrás, é muito importante também um tema que nós vamos abordar aqui, também o início da advocacia previdenciária hoje na live, que vai ser muito interessante. Obrigada, Cleonida, pela essa oportunidade, e também obrigada, Ivete, por estar agora na minha vida, minha companheira de trabalho, e também vamos abordar nosso dia a dia aqui na nossa live. Ótimo, com certeza vai ser maravilhosa essa experiência. Então, neste primeiro momento, vou estar, então, contextualizando um pouco da semiótica, fazendo essa conexão da semiótica com o direito. Então, para que eu dê início, então, a esse nosso diálogo desta noite, nós precisamos pensar que não existe sociedade sem linguagem, não existe o direito sem linguagem. Então, Geraldo, ele traz 3 concepções de linguagem, para a gente refletir um pouco. Tem a concepção do século XVIII, e ele traz dizendo que a linguagem é a expressão do pensamento. Já no século XIX, XX, meados de XIX, XX, a linguagem ele traz um conceito de que a linguagem é como um movimento de comunicação, ou seja, a linguagem ela está associada à língua como uma utilidade de códigos, a utilização de códigos que permite transmitir mensagem. E uma terceira concepção de que a linguagem é um elemento preponderante para a constituição da sociedade e dessas relações sociais entre o falante, né, entre os falantes, ou seja, aquele que emite, que faz uso da linguagem, aquele que recebe. Então, essa relação entre esses sujeitos. Agora, uma
digamos assim, uma visão da linguagem enquanto visão semiótica, nós precisamos compreender que a linguagem é tudo que nos rodeia, incluindo nós mesmos. Então, já com uma definição mais ampla do que seja linguagem está em tudo que nós estamos encontrando. A linguagem é tudo aquilo que o ser humano produz. São os códigos, sinais, volumes, massas, cheiros, cor, tudo que o ser humano produz com o intuito de compartilhar seus pensamentos, seus anseios, suas ideias, seu conhecimento, ou seja, transmitir a visão que ele tem do mundo. Então, já é uma visão semiótica, né? Essa definição de linguagem com um olhar mais amplo do que simplesmente uma visão linguística, né? E o direito é uma dessas formas sociais e institucionais que se manifesta através da linguagem. Nós sabemos que um conceito simplista da linguagem jurídica, ou seja, o direito, ele é um sistema de normas que tem como objetivo regulamentar as condutas humanas em sociedade. Agora, para a gente refletir um pouquinho, Ivete e Mariana, qual que é a linguagem que predomina no direito? O que vocês acham? Pois bem, professora Cleonilda, o direito... Qual a linguagem que predomina? Na verdade, existe muito formalismo. O direito é marcado pelo formalismo. Você não pode simplesmente, quando se torna advogado, quando vai fazer um pedido junto ao juiz, colocar a linguagem coloquial. Nós não temos como negar que a gente se expressa perante o Poder Judiciário de uma maneira, digamos, usando um linguajar, às vezes até, digamos, um pouco mais rebuscado. Isso, e já foi muito mais essa questão. Hoje é muito mais simples. Só exemplificando. Quando eu iniciei a advocacia, em 1991, era comum a gente fazer um pedido para um juiz, uma petição inicial, e colocar lá, a gente tinha a obrigação de colocar 20, 30 páginas. Dava status para o advogado apresentar uma petição, um pedido tão longo. Sim. É lógico, eu iniciei ainda com uma máquina de escrever, era datilografar. Tá certo? Pois bem, em 92, 93, começou, então, os computadores e os juízes cada vez mais lides, mais ações para julgar, e ao longo desses anos foi ficando em desuso esses longos pedidos, esse linguajar rebuscado. Hoje, não vou dizer que seja o linguajar coloquial, não. Mas o direito hoje é muito mais conciso. Hoje, uma petição inicial, que é o pedido com o juiz, está de bom tamanho, 6 laudos. O juiz não tem mais tempo de ficar, ele tem que julgar muitos processos e ler. Ele não vai ler se você entra um monte de decisões, muitos fatos muito longos, está em desuso, então mudou a forma de expressão. O advogado hoje ele é mais conceituado quando ele é mais conciso, ele é mais objetivo e coloca efetivamente aquilo que é necessário, sem floreamento, sem, digamos, colocar 20, 30 decisões para convencer o juiz. Hoje, para convencer o juiz, simplesmente colocar aquilo que realmente precisa. Isso. Então, na verdade, assim, os padrões de conduta, né, eles são propagados de uma forma, de certa maneira, hegemônica, e que elas estão utilizando a linguagem verbal. Mas
nós sabemos que a linguagem verbal, a oralidade e a escrita são ferramentas imprescindíveis da atuação do profissional de direito, não é isso? Mas o que nós precisamos compreender? Que o direito também abarca outros signos não verbais. Então, o direito não fica somente focado nos signos verbais, mas também envolve os signos não verbais. Os gestos, as posturas, olhares, expressões faciais, tom de voz, o silêncio, imagens, fotografias, sons, enfim. Num processo, o magistrado ele tem diante de si, né, por exemplo, um homem, né, um ser humano que está requisitando ali, né, os seus direitos, está reivindicando os seus direitos. Isso, na verdade, envolve, tá, acarreta, relaciona, correlaciona inúmeros aspectos, muitas vezes subjetivos, que vão contribuir para esse desfecho do processo. E eu trago, na verdade, uma citação de Renato Brasileiro de Lima, que ele se refere à questão das provas. Ele diz que as provas, elas significam a necessidade, né, de enumerar certos requisitos que comprove, né, no ocorrido do mundo real, na verdade. Então, vão se buscar abastecer de elementos que comprovem que realmente aquela situação ocorreu. Então, a comunicação não verbal, esses signos não verbais, é, na verdade, um artifício, um aliado, né, que vai dar suporte para as decisões judiciais, né? Então, veja, existem toda uma gama de outras linguagens que contribuem para esse desfecho, ou seja, a conclusão de um processo. E, querendo ou não, nós vamos logo mais estar dialogando com algumas semioses vigentes hoje, né, em relação às questões previdenciárias, e nós vamos perceber que essa configuração está tendo uma nova roupagem. Estão sendo incluídos novos signos dentro desse procedimento. Então, compreender o direito como um fenômeno semiótico, ele implica compreender que todos os usuários, tribunais, defensorias, promotorias, enfim, estão incessantemente relacionados, né, imbuídos a transmitir e receber mensagens oriundas dos mais diversos tipos de signos. Quando eu falo signo, eu me refiro à linguagem. Tá? Então, porque signo, na verdade, dentro de uma concepção semiótica, né, de Peirce, por exemplo, signo é aquilo que, sob um certo aspecto, representa algo para alguém. Tá? E o objeto é o algo representado pelo signo. E o interpretante é aquilo que a mente humana é capaz de entender, de compreender, de interpretar. Então, na verdade, é um signo, o interpretante é um signo mais elaborado, né? E que vai, na verdade, resultar num conceito, vai resultar num valor, numa lei. Tá? Por exemplo, quando nós conversamos sobre a questão da linguagem jurídica envolvendo a semiótica, né, que eu me refiro a signo, objeto, interpretante, por exemplo, na prática, eu tenho uma petição de advogado, de vocês, a petição que vocês elaboram. Essa petição, ela é um signo, assim como uma imagem, uma fotografia, enfim, uma escultura, uma pintura, um cheiro, um sinal, um toque. Isso são signos que vão estar vinculados a um objeto. E esse objeto, tá, ele vai, ao ser interpretado pela mente humana, vai gerar um interpretante. E esse interpretante aqui é um nível, ou de um nível superficial, ou um nível mais complexo.
Então, no exemplo que eu estou dando, uma petição que o advogado, no caso vocês fazem, é um exemplo de um signo. Aquilo que essa petição representa, se é o meu direito de aposentadoria, é o objeto. Então, o processo é signo. A minha solicitação, o meu direito à aposentadoria é o objeto. E aquele efeito, ou seja, o resultado dessa petição, o que vai produzir na mente do juiz, vai ser o interpretante. Ou seja, a sentença a ser dada, aquilo que for interpretado, sancionado, é o interpretante. Então, veja, é dentro dessa semiose, tá? É desse processo, porque a semiótica, ela é a teoria que explica, né, a estrutura de composição dos signos, da linguagem como um todo, né? E, na verdade, essa semiose, como eu disse, que nós vamos estar conversando sobre a semiose previdenciária, é essa relação que envolve todas essas questões do direito, né, previdenciário. Então, agora eu abro, então, para a nossa reflexão, para a nossa semiose, né, previdenciária, falando um pouquinho, então, desses seus 30 anos de advocacia, né? Bom, primeiro, a advocacia previdenciária é, acima de tudo, a escolha pela paixão. Tá certo? Quando você gosta de uma coisa e se apaixona completamente por aquilo que você faz. Então, eu estudei a maior parte da minha faculdade antes da Constituição de 88. Quando comecei a advogar, em 1991, nós comemoramos muito primeiro aquela Constituição, que foi um grande avanço. Estava na frente de muitos países em termos de direitos sociais. As mulheres agricultoras teriam direito à aposentadoria, o tempo de contribuição, o benefício assistencial. Eram muitos direitos que a nossa Constituição trouxe. Entretanto, essa legislação começou a ser regulamentado só através da Lei 8.213, de 91, quer dizer, já com atraso, e aí começou a gerar as lides, porque o agricultor tinha direito a um salário mínimo pela Constituição de 88, mas continuava recebendo somente meio salário até 1991. Foi a grande enxurrada de ações que nós entramos, foi justamente quando eu comecei a advogar, para pleitear a diferença. Nós entrávamos com ações de 10, 20, 30 pessoas numa mesma ação, pleiteando aquele restante do meio salário mínimo. E foram tantas ações que o governo depois acabou decidindo que ia pagar na via administrativa sem ação. Depois de 91 foi regulamentado e a vida parecia uma maravilha, só que começaram a fazer as mudanças. E o governo, quando viu que o direito estava muito amplo, começou a reduzir. Para vocês terem uma ideia, se falar em mudanças, quantas legislações previdenciárias, reformas ou mini-reformas ou elementos, se vocês pensam de 10, de 20, estão muito enganados, são mais de 200. Então, nós temos, principalmente agora, nós, previdencialismo, tem até uma piadinha, que nós temos medo de dormir. Porque quando acorda está tudo diferente, tem que estudar tudo de novo. Tudo. Sim. Mas nós tivemos, assim, grandes... Eu me sinto, assim, desde o início, e acompanhei tudo isso trabalhando, que foi, depois da Lei 8.212 e 13, a reforma que foi maior,
que foi de 98, onde que as pessoas tinham programado, eu vou contribuir dos últimos 3 anos para ter benefício maior, vai ser 30 anos o homem, 25 as mulheres. Daí, em 98, foi feita uma legislação, e em 99, então, para diminuir o gasto, as pessoas estavam se aposentando muito cedo, e daí sempre é para cortar benefício e gasto. E daí surgiu, então, o fator previdenciário, que o governo falou, bom, você pode, a legislação, então, prevê que pode se aposentar, mas tem que reduzir o valor, criando o que nós chamamos de fator previdenciário. E daí houve um decreto em cima disso, que é o 3.048/99, e existem muitas coisas em que nós, advogados, trabalhamos e vimos muitos equívocos na via administrativa, onde que gerou muitas ações. E surgiram a grande, digamos assim, a grande oportunidade de advogados previdencialistas. A partir dali foram surgindo leads onde se discutia os direitos dele que não estava sendo contemplado. Posteriormente, parece que houve um pouquinho uma luz que em 2015 que foi que aquilo que a gente fala que é quem conseguia fazer 85 pontos mulher e 95 pontos os homens poderiam se aposentar sem o fator previdenciário. Nossa, aquilo parece que se continuasse daquela forma, seria as pessoas trabalharem um pouco mais e daí ficaria livre desse fator previdenciário e receberia 100% da sua média. A média que ele contribuía, que passou dos últimos 3 anos, a partir de 98, então, a partir de 94. Então, as pessoas que tinham planejado sua vida, tá certo? De uma forma, de repente, ele acorda e fala, não, o benefício, a média faz desde 94. E daí as mudanças eram muito grandes. Então, a gente verificou, ao longo dos anos da advocacia, que foi, então, passando por essas regras. E daí surgiu, foi interessante, foi preparando. A gente não imaginava, um governo não conseguiu fazer uma grande reforma, e, infelizmente, surgiu a Emenda Constitucional 103 de 2019, a partir de 13/11/2019, tudo aquilo que nós conseguimos na Constituição, direitos sociais que as pessoas se planejavam e imaginavam, que é aposentadoria especial, a grande gama dos direitos sociais foram, digamos, acabaram. Hoje a gente trabalha muito e fala, tudo isso até dia 13/11/2019. Depois de 13/11/2019, as nossas vidas, as vidas dos brasileiros mudaram em termos de previdência. Mudaram. Então, desculpe eu colocar dessa forma assim, porque a listinha de maldades dessa nova legislação, as pessoas vão sentir aos poucos. A maioria não tem ideia do que vai surgir, porque quando estava sendo votada a nova Previdência, foi colocada, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Simplesmente o governo nos colocou que seria para manter a Previdência que ia quebrar. Entretanto, o objetivo era desbancar a maioria dos direitos sociais. Então, desculpe até esse lado crítico, porque agora nós estamos vendo, e eu ainda acredito, eu sou muito otimista, que vai chegar um ponto que o governo vai ver que ele vai ter que mudar e aumentar os direitos. Porque vai ser um impacto tão grande, as pessoas com tanta dificuldade de não conseguir se aposentar, ou se aposentando com valores ínfimos, que vai acabar
retrocedendo essa legislação e reconhecendo alguns direitos. Tenho muita esperança com relação a isso. Então, na advocacia, eu verifiquei essas vitórias, esses retrocessos, e a gente, o advogado, quando escolhe ser advogado previdenciarista, primeiro, ele tem que estudar. Quando? Sempre. Todos os dias tem alguma coisa nova. E eu gostaria de contar assim, algumas situações que eu vivenciei, se me permite, Leonil, que foi uma situação de uma senhora que falou da mãe dela, que tinha ficado viúva em 1963. E o sonho dela era ter a pensão por morte. Na época, a doutora Vilma trabalhava comigo. E 63. E eu tenho o livro lá da Lopes, que é antes da Constituição, por isso que eu digo, o advogado previdenciarista, ele tem que ser estudioso. Não da legislação só de agora, mas saber anterior. E eu fui estudar, porque aquilo, na verdade, eu nem sabia dar a resposta para ela. Verifiquei, na verdade, a legislação do rural foi em 71, que dava alguns direitos, e a pensão por morte depois em 87. Só que em 87 falava que benefícios, direitos anteriores, também a pessoa poderia pleitear como a pensão por morte. Entretanto, na via administrativa, eles nunca reconheceram esse direito. Olha. Mas na via judicial, sim. E daí, quando o cliente entra em nosso escritório, a gente tem uma missão. Eu estou falando assim, como eu vejo. Era minha missão avaliar. E, verificando jurisprudência, eram favoráveis à pensão daquela senhora. Eu tinha que fazer um pedido junto ao INSS. A pessoa que faleceu não tinha CPF. Eu tive que, porque não existia CPF em 63, quando ele faleceu. Ele era agricultor e existia CPF. Fui na Receita, fiz o CPF, fiz o pedido junto ao INSS, que negou, e fui para a via judicial. Perdi em primeira e segunda instância e ganhei no STJ esse processo. Essa senhora, ela estava com quase 90 anos. Ela recebeu, depois de 50 anos, ela recebeu a pensão por morte, os valores em atraso dos últimos 5 anos. E ela faleceu o ano passado, tendo recebido esses valores em atraso. E ela conseguiu receber ainda 5 anos essa pensão. Faleceu com 94 anos. Então, só um exemplo para vocês, assim, o que é o conhecimento. Significa, se fosse uma pessoa que não estudasse o caso, ia falar, isso está prescrito, isso não existe, nunca vi isso. Então, o advogado previdencialista, ele tem que estudar o que foi, o que vai ser e como está. Então, da importância disso. Então, nesses 30 anos, são situações que marcaram muito. Eu gostaria também de contar uma situação que, a meu ver, além de ter ganho, um negócio que me emociona muito, que foi uma senhora que chegou no meu escritório em 98, e falou: eu vi esse escritório aberto, entrei aqui, eu tenho 4 filhos especiais. É difícil ter um filho especial, todo mundo sabe disso. Imagine essa senhora com 4 senhores, 4 filhos especiais. Especiais, assim, em que grau? Os 2, que eram 2 homens e 2 mulheres, que tinham que ficar dentro de casa,
ela falou assim, eu não deixo em clínica, porque eles já sofreram muito com choque e tudo mais, e essa missão é minha, ela falava, e eu que cuido dos meus filhos. Ela era pensionista, recebia o valor, passava a renda R$ 1,34. Então, ela ganhava um pouquinho mais que o salário. E, por causa disso, o INSS não concedeu para nenhum desses quatro filhos especiais. A partir daí, ela falou que procurou vários advogados, teve advogados que ficaram 1 ano com aqueles papéis e não deram entrada. E, na verdade, é uma situação diferente, mas senti que era minha missão, que aquela mulher não veio triste, reclamando, ela veio pedir que ela gostaria ela tinha um pedido para mim, que ela gostaria de ter a velhice tranquila e que pudesse dar guarida aos filhos especiais. Ingressei uma ação, em primeira instância o juiz deu para 1. Ela que recebia um salário, passar para 2 já é uma coisa muito importante. Ela começou a receber, só que advogado tem que ser combativo, ele não pode aceitar um pouco. Ingressei com recurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, e esse processo ficou lá uns 4 anos antes de decidir, e o desembargador decidiu que realmente a situação era difícil e reformou a decisão do juiz de primeira instância e concedeu o benefício para todos os filhos especiais. Para todos. Entrei em contato com a minha cliente e ela falou, muita fé, falou, doutora, era só isso que eu queria para ter uma velhice mais tranquila financeiramente. Os valores que ela recebeu em atraso, ela pôde comprar uma casa melhor e dar dignidade. Eu vi ela comprando roupas, eu vi ela comprando um tapete. Depois, no comércio, ela falou assim, doutor, eu sempre ganhei tudo, nunca pude escolher minha própria roupa e dos meus filhos. Eu nunca pude comprar um tapete. Isso significa resgate da dignidade da pessoa. Nossa. Então, eu digo assim, são alguns fatos, alguns causos, né, da advocacia que eu posso falar. A gente ganha dinheiro? Pode, a gente pode ganhar dinheiro, mas a gente ganha muito mais que dinheiro, certo? A gente muda a vida das pessoas e sente aquele amor e aquela, digamos, gratidão pelo trabalho que a gente desenvolve. Fantástico. E me diz assim, como que anda essa questão da reforma previdenciária diante desse Covid que nós estamos encarando aí? Como que essa situação? O advogado, como todos, não só da área previdenciária, está atingindo a todos os autônomos. Sim. Situação coletiva, não é só de um e de outro. O previdenciarista, muito mais. E aí vem uma coisa da modernidade. O INSS está fechado até agosto, não sabemos se vai realmente abrir em agosto. A situação, então, está complicada e, para o advogado, já há algum tempo, existe, assim, dificuldade, mas também tem abrindo portas para muitas outras situações. Se, por um lado, dificulta, por outro lado, abre portas, que é a questão dos pedidos que estão sendo feitos de forma online. Tá certo? O advogado, hoje, ele tem que ficar todo dia assistindo lives que tem de previdência, de lives de todos os dias. Ele tem que estudar as mudanças, mas principalmente essa questão de modernidade e saber como fazer os pedidos junto ao INSS. Então,
Graças a Deus, tenho jovens para ajudar. A doutora Mariana é uma delas, a minha secretária, nos socorre, que vocês imaginam o que é uma advogada que estava na datilografia, que o computador foi chegando, teve que se adaptar ao computador. E agora é tudo online. Além da justiça, é tudo online. A gente tem muito mais dificuldade. Então, eu até depois eu gostaria de colocar, né, essa questão um pouquinho para a doutora Mariana, porque ela que salva. Ela que salva na via administrativa, eu falo, é que ela fica de castigo, né? Então, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, como é que eu entro? O que eu faço quando eu tenho direito? Sim. Como que essa via administrativa junto ao INSS, né? Como que se processa isso? Isso. Então. Eu acho que a doutora Mariana vai conseguir nos esclarecer a princípio. Pois é, então vamos lá. O que eu acho importante a gente retomar é que, popularmente, como que as pessoas conhecem o INSS? Normalmente elas iam na agência, tanto elas ou seus advogados, e resolviam seus problemas, faziam seus pedidos de aposentadoria, que seja de auxílio-doença, ali direto na agência, sentando com o servidor, explicando para ele qual era a situação e dando andamento no seu processo. Pois bem, diante da redução, querendo ou não, de servidores, desde 2017, começou a ter essa redução desse contato da pessoa com a agência do INSS. Atualmente, hoje, se uma pessoa chegar ao INSS e tentar fazer um pedido, infelizmente não é possível. O servidor vai falar para ele que não se faz mais esse pedido presencialmente, seja ele de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, tempo rural. Hoje ele vai informar para aquela pessoa que, mesmo que ela não tenha estudo, que ela deve fazer o seu pedido, qualquer que ele seja, dentro do site do INSS ou no aplicativo de celular, onde ele só pode, no máximo, ter ajuda pelo telefone do 135, que é pelo um ajudante que nem é servidora do INSS. É um sistema terceirizado que ele dá pequenas ajudas de como você deve usar aquela plataforma, o que acaba dificultando cada vez mais para a população ter acesso realmente à Previdência Social. Pois bem, diante disso, a OAB fechou um convênio com o INSS para o próprio advogado ter a sua plataforma para poder realizar os seus pedidos. A plataforma Meu INSS é uma plataforma da população, do cidadão, que é completamente diferente da plataforma que a OAB tem um convênio com o INSS. Que é importante ressaltar que a plataforma é bem individual. Cada estado tem a sua, que é completamente diferente. Caso tenha alguém assistindo de outro estado, a minha plataforma, os meus pedidos não são os mesmos que o seu. Já entrei em contato com os colegas, infelizmente, algumas têm bem menos acesso do que a gente tem aqui no Paraná. Pois bem, a gente tem esse acesso através da plataforma administrativa, que é o ponto inicial que qualquer pessoa deve ter junto com o INSS, seja para regularizar alguma situação, querer pagar aquela via atrasada, fazer o seu pedido de aposentadoria. Através dessa plataforma, a gente realiza todo o processo hoje e a gente dá entrada no seu processo, sem falar com ninguém. O que acontece? O lado positivo, que hoje a gente já faz tudo fácil, tem uma maneira simples de ser acessado, a gente não enfrenta mais as filas, não enfrenta mais as burocracias, é tudo nossos computadores e resolvemos ali de uma forma muito rápida. O que acontece? Hoje, que muitas pessoas estão enfrentando e elas não estão sabendo às vezes lidar, é com a demora. A gente acha que a via online é tudo muito rápido, mas infelizmente o INSS ainda não está se aplicando isso. Hoje um processo, ele entra numa fila de espera nacional. E o que é essa fila nacional? A gente entra com um processo na via administrativa e ela vai para uma fila onde qualquer servidor do país pode analisar o seu processo. Seja você aqui de Toledo, no interior do Paraná, ou seja você no Rio Grande do Sul, no Acre, onde quer que seja. E o problema é, nosso país é muito grande, nós temos realidades completamente diferentes. Então, o seu processo, que tem as suas particularidades aqui regionais, acabam enfrentando culturas completamente diferentes, como, por exemplo, no norte e no nordeste do país.
Então, uma situação que foi para facilitar, algumas vezes acaba tendo empecilhos por não ter sido implementado muito bem a plataforma. Eu acho que essa é uma crítica que eu posso fazer, que a gente enfrenta diariamente. Hoje, apesar de a gente não ter mais a burocracia, a gente enfrenta essa situação que a gente não sabe com quem a gente vai cair, a gente não tem mais como conversar e falar, olha, aconteceu um probleminha, vamos tentar resolver juntos esse problema desse cliente, desse segurado, porque é uma coisa muito simples, não tem mais esse diálogo. E realmente existia antes a gente tendo esse contato da agência. O que eu posso dizer hoje, o cliente, às vezes alguma pessoa, o segurado, que tem acesso à plataforma do meu INSS, apesar de sempre estarem atualizando, é uma plataforma que eu posso dizer, quando está funcionando, ser uma plataforma muito boa, realmente é que nem a Ivete disse sobre previdência, ela muda todo dia. Nós, advogados, temos acesso a acessar ela. Imagina uma pessoa que não tem noção do que ali, os botões que estão na sua frente. Realmente, tem acesso ali até para fazer empréstimo. Imagina, um botão que é a Previdência Social já cai direto para o empréstimo. Então, são coisas assim que a gente enfrenta no dia a dia, a gente tenta sempre estar ajudando, e não só nossos clientes, a gente fala na população em geral, eu e Ivete, porque nós sabemos a dificuldade, nós temos dificuldade com a plataforma, com a via administrativa, nós vemos a situação, uma pessoa que lidava já com a plataforma, que a gente vê vários clientes falar, mas eu mexia, eu ligava, eu sei ligar no telefone, eu sei falar com a atendente, e realmente mudou. A gente pode acordar amanhã, a plataforma às vezes não está funcionando, ou ela mudou toda a sua funcionalidade, e a pessoa não sabe mais mexer. E ela tem todo o direito de ter essas dúvidas, e pelo menos aqui com a gente está sempre aberto a tirar suas dúvidas, sempre está solucionando alguma coisa que é tão boba para nós, mas para aquela pessoa que vai resolver todo aquele problema daquele momento. Então, hoje, realmente, o INSS, a gente pode falar que ele é completamente virtual, qualquer tipo de pedido. É obrigatório a gente ter esse primeiro contato com o INSS, a gente tem que fazer aquele pedido direto para a agência. E essa plataforma que a gente tem é administrativa. A gente tem algumas instâncias hoje que é muito bacana de ter, a gente tem um julgamento, a gente tem primeira instância, segunda instância, a gente pode ter ali uma melhor verificação do seu processo, é quase como se fosse uma via judicial, mas direto com a agência, ela tem essa preocupação de estar sempre melhorando e tentando melhorar os seus julgamentos. Então, mas esse é o primeiro passo, infelizmente, hoje pela situação que eu falei da fila nacional, acabam tendo muitos interferimentos de pedidos e a gente tem que entrar na via judicial. E tem o seu lado positivo, né? Algumas vezes a gente cai em mão de bons servidores, é super prático, eles trabalham no final de semana, de noite, a gente tem aquela resposta rápida, algum processo, mas tem alguns que a gente tem muita demora para ter a resposta, para ter a sua análise, às vezes é uma análise errada, pela pessoa não conhecer a cultura regional aqui da nossa situação, do Sul principalmente, né? Então, nós ficamos nessa situação. Hoje, esse é o INSS que as pessoas que elas nem devem imaginar como que é, porque muitos ainda tentam ir na agência, que infelizmente está fechado desde março, né? E realmente não temos previsão, eles dizem que vão reabrir em agosto, mas sempre vão chegando perto da data, vão postergando essa abertura. Muitas situações, sim, nós precisamos ainda fazer algumas situações na agência, algumas particularidades que a gente chega para a chefe do INSS, ela consegue nos salvar resolvendo nossos problemas. Mas hoje a população e tantos advogados que estão aí começando agora ou ainda não estão adaptados, hoje o INSS realmente ele é totalmente digital. É a nossa nova realidade que a gente tem que se adaptar. E como que estão as audiências, julgamentos e essas sustentações orais online? Como que estão acontecendo? Então, Cleonilda, já há algum tempo, nós temos ali os julgamentos, as audiências, né? Primeiro foram todas suspensas no início da Covid. As perícias médicas foram todas suspensas. E os meses foram passando, a gente ingressando com uma ação e só aumentando, e foi dando uma angústia, eu acho, por parte do juiz, de todo mundo. Então, foi pensado na teleperícia. A teleperícia, os peritos não aceitaram, porque a dificuldade realmente é muito grande, a questão ética, sem fazer a anamnese, eles não aceitaram. Só que eles voltaram a atender, eles estão começando agora
a voltar a atender nos próprios consultórios, porque a Justiça Federal está fechada. Por outro lado, as audiências, o juiz foi criado uma plataforma, eu acho muito chique isso, que as pessoas, nós vamos fazer, inclusive, vou fazer amanhã à tarde, eu vou fazer, porque as pessoas vão ser ouvidas, o juiz vai estar lá na casa dele, e eu vou estar no meu escritório, as pessoas serão ouvidas do meu escritório lá com o juiz. Com relação, tudo isso é modernidade, tudo novo, tudo novo. O juiz não sabe como faz, ninguém sabe, mas todo mundo precisa achar um caminho. A Covid nos obriga a achar um caminho diferente. Então, nós já tínhamos os julgamentos que são online, nós já há algum tempo íamos até a Justiça Federal, os processos eram julgados em Porto Alegre ou em Curitiba, a gente fazia a sustentação oral, inclusive, muitos advogados não fazem, mas devem fazer, todos devem fazer. Nós tínhamos ali as turmas recursais, 5 minutinhos para a gente fazer. Então, agora, Justiça Federal fechada, o que fazer? Novamente, semana passada fiz a primeira do meu escritório, foi criada essa forma, onde que cada juiz estava em suas respectivas casas e eu, na minha sala, no meu escritório, estava fazendo a sustentação e eles julgando os meus processos. Eu acho isso aí magnífico. Toda essa desgraça do Covid, né? Vamos pensar em uma coisa que traga algum benefício. E acredito que depois que acabar tudo isso aí, algumas coisas vão ficar. E isso é espetacular, porque eu ficava de 3 a 4 horas na Justiça Federal esperando a minha vez de falar, e era tudo. Hoje não. E é interessante para as pessoas que têm o processo, que estão acompanhando, e antigamente ninguém sabia o que o advogado estava fazendo, ficava ligando para saber como é que está a ação dele. Hoje em dia a gente dá os dados e fala, dá uma olhada no teu processo, eu entrei no teu processo, você pode acompanhar, não precisa ficar me ligando, não. E agora, essa nova plataforma, eles podem acompanhar o julgamento do processo dele. Ele pode ir lá no YouTube ver o advogado fazendo a sustentação, daí ele vai ver se ele tem um bom advogado, se o advogado foi da sustentação ou não. Então, tudo isso a Covid vai mudar a forma, principalmente a questão tecnológica. A gente tem 2 opções, ou enfrenta a tecnologia. A gente tem mais dificuldade quando a gente passa dos 15, né? Entretanto, nós temos que, são situações que nós temos que enfrentar, tanto que nós estamos aqui, fazendo live, falando sobre o conhecimento e tal. Tudo isso é tecnologia graças ao Covid, que né? Eu acho que isso aí é muito importante e as pessoas podem lançar mão disso. Ele liga, doutor, eu quero saber como é que vai ser o julgamento, eu quero acompanhar meu julgamento. Eu tenho esse direito, ele tem esse direito. Daí, doutor, eu quero ver o senhor falando lá. Então, os advogados vão ser mais cobrados, tá certo? Vão ficar os advogados que se dedicam, que vão falar, não, isso aí não precisa, não. Não, eu faço de todos. Alguns precisam, não interessa, eu faço de todos, porque para mim todos têm a mesma importância, certo? Então, eu acho isso aí, de toda coisa ruim, espetacular essa situação. Fantástico. E, Mariana, como que é, na verdade, iniciar uma carreira de advocacia previdenciária? Fala aí um pouquinho. Bem, posso falar que realmente é um desafio, é do zero, um desafio completamente novo. Na faculdade, realmente, o tema previdenciário não é muito abordado. Às vezes acaba sendo uma matéria opcional, que não é cobrado pelo exame da ordem. Então, muitos não estudam, se estuda somente 6 meses. Como é 6 meses, realmente, assim, eu posso falar como alguém começou, é um nada ainda.
Realmente, eu entrei para advocacia em 2019, em abril, então até então tinha muitas mudanças já, cada dia entrava uma nova normativa do INSS, mas veio novembro a reforma da Previdência. Se as coisas já estavam sempre mudando, então realmente veio. A advocacia, para quem começa hoje, posso falar que sim, que nem a Ivete falou, todos os dias você tem que estudar. São muitos temas, são muitas particularidades que aparecem, que mudam, que nem a gente comentou antes, a agência estava aberta, agora está fechada, você não tem nem a pessoa ali para te socorrer, e a Justiça Federal também está fechada, a Justiça Estadual também está fechada. É difícil. Nesse momento, especialmente pelo Covid, eu posso falar para os meus colegas que estão iniciando, é um momento realmente muito difícil. Eu entendo essa questão, até porque, vamos dizer, nesse começo está difícil para todo mundo, não só para a gente, para os nossos clientes. São pessoas que estão necessitadas, vários estão sem emprego, estão passando por dificuldades financeiras. Então, não é o momento, eu acho, que até de, vamos dizer assim, querer explorar o cliente. Sei que muitos estão começando, montam seus escritórios, têm os seus gastos, mas realmente é um momento que, assim, vamos estudar, a gente tem que ter realmente uma afeição pelo cliente, a gente está ouvindo o problema dele, a gente vai, às vezes, resolver um problema para o resto da vida, ele vai receber um benefício para o resto da vida dele, então, imagina a gratificação que deve ser. Você está resolvendo ali essa questão, ou muitas vezes que nem a gente recebe clientes doentes, com várias situações, a gente já atendeu, né, às vezes com câncer, às vezes com ali precisando de uma prótese, e a gente resolve esse problema. Então, eu falo para meus colegas que podem estar assistindo, realmente calma, vamos estudar, tem muitas coisas novas. Hoje, a facilidade que realmente, por estar tudo online, a gente tem inúmeras lives, inúmeros cursos, até gratuitos, para a gente poder se atualizar, correr atrás e realmente ter cuidado com o cliente, porque é uma perspectiva. Se você tratar bem aquele cliente, se você ali pegar, no final você vai estar recebendo, você vai estar captando mais. É realmente difícil, mas realmente dá tudo certo no final e você tem que se apaixonar, porque é uma área social, eu posso dizer. Eu não era dessa área social, eu era servidora, estava ali por trás, eu fazia sentença para uma juíza em Foz do Iguaçu. E agora eu tenho um contato do cliente, a gente vê que você abraçar ele, eu sei que hoje a gente não pode, mas eu percebo, abraçar aquela cliente, dar um beijo, ela fica tão feliz, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que ter amor, você tem que ter afeição. Então, são vários aspectos, você tem que mudar como pessoa. Você sai aquele estudante, aquele colega, exame da ordem, você sai não sabendo nada, você tem que correr atrás e você tem que ter amor por tudo, pelo seu cliente e pela sua área. Nossa, maravilhoso. Mas, infelizmente, o nosso tempo é muito fugitivo e já passou. Eu sei que nós teríamos muitas coisas ainda para conversar, porque essa semiose ela é múltipla, ela é rica, nossa, muitos aspectos para serem abordados, mas o tempo passou. E agora, para fazer uma sistematização de tudo isso que nós conversamos, o que eu posso vislumbrar futuramente, em termos de linguagem jurídica, aplicação jurídica, que vai ser, na verdade, o caminhar para o fim dos processos físicos, né? Vai ser o auge da digitalização, maior investimento em tecnologias, né? Mas uma necessidade muito grande de softwares, né? De equipamentos de qualidade ou programas de qualidade para vir suprir essas fragilidades, essas barreiras que os processos eletrônicos poderão trazer no futuro. Então, na verdade, é perceptível o que foi falado, que vai haver uma diminuição da prova testemunhal. Sabemos que os outros signos serão muito, muito, muito aproveitados, que é os signos do celular, né, que tem áudio, que tem vídeo, né, que pode ser aproveitado aí como prova, né? Nós sabemos que essa questão que a Ivete falou da sustentação oral telepresencial vai ser algo muito significativo. As sessões de julgamentos virtuais vão perdurar. Então, na verdade, uma visão que a gente tem do futuro, né, em termos jurídicos, né, depois dessa pandemia. Eu sei que nós teríamos muito ainda que conversar, mas o nosso tempo já
se encerrou. Espero ter, em outros momentos, mais oportunidades como essa que nós tivemos, de estarmos juntas, conversando, em diálogo com diante dos anseios que estão sendo postos para nós em relação à sociedade. E dizer assim, que por mais difícil que seja essa realidade, essa situação que nós estamos vivendo, nós devemos encarar tudo isso como uma grande oportunidade de evolução, de aprimoramento e, acima de tudo, de superação. Tá? Eu acho que realmente a gente tem que abraçar dessa forma. Agradeço, agora deixo em aberto para vocês, fazer os agradecimentos de vocês e dizer gratidão, foi muito bom estar com vocês. Gratidão, Cleonilda, porque o conhecimento, tá certo? E a gente dividir isso, estar nesse momento, tá certo? Eu só falo assim para todos os advogados, principalmente os iniciantes. Invista. Não vá simplesmente cobrar honorários de alguém que está com R$600 de auxílio emergencial ou de alguém que vai receber um mês de R$1.045. Invista a longo prazo, que vai ser uma profissão do futuro ainda. Sim. Agradeço, Cleonilda, especialmente pela sua oportunidade, nós duas, de trazer essa nova realidade, mostrar para todo mundo e realmente ter essas oportunidades de live, eu acho extremamente esclarecedor, tanto para nós advogados, quanto para a população poder ter mais acesso à informação. Então, obrigada a você e a Ivete por esse momento. Obrigada a vocês e a todos que nos assistiram, nossos agradecimentos, tá? E uma excelente restante de semana para todos. Ok? Até a próxima. Até a próxima.